a nossa gatinha. Olá pessoal, aqui é o Jonathan e nós já iniciaremos o ano de 2025 fazendo aqui um vídeo respondendo a algumas indagações que ocorrem na internet, alguns que afirmam que Jesus, na verdade, é um plágio das mitologias egípcias, alguns que dizem que os evangelhos são plágios ali das mitologias babilônicas, e eu irei mostrar nesse vídeo que não é bem assim, tá bom? Eu vou mostrar o contraponto e eu vou mostrar aqui que essas informações que estão ocorrendo diante das redes sociais, descredibilizando os evangelhos, descredibilizando Jesus, eu vou mostrar que essas informações, na verdade, elas não são verdadeiras, elas são falsas e elas não passam de sensacionalismo de internet. Quando nós olhamos para essas ideias que aparecem na internet, logo ao fazermos uma análise, nós vamos perceber que ela carece de uma fundamentação histórica muito grande. Já colocando essa introdução, vamos às acusações que os críticos fazem e vamos estar respondendo elas aqui cronologicamente, tudo bem? Alguns críticos dizem que Jesus tinha 12 discípulos por causa dos 12 signos da astrologia babilônica. Mas seria isso verdade? Essa ideia de que Jesus tem 12 discípulos por causa dos 12 signos babilônicos, da astrologia babilônica, ela é mentira, pessoal. Porque se nós olharmos o contexto histórico bíblico, nós perceberemos que o número 12 na Bíblia, ele é muito mais antigo do que esse número 12 da astrologia babilônica. E isso eu vou mostrar aqui. O exemplo comum é que o Gênesis, que foi escrito por Moisés, ele foi escrito 1500 anos antes de Cristo, ou seja, há 3500 anos atrás. Se analisarmos até mesmo entre os próprios teólogos e arqueólogos liberais, nós vamos ver que eles também vão colocar entre 900 e entre 550 antes de Cristo. Uma coisa que tem que ficar clara na mentalidade dos ateus, dos críticos da Bíblia, é que essa ideia, por exemplo, entre fundamentalistas e entre liberais, essa ideia de número 12 na Bíblia, ela já era conhecida pelos judeus ali por volta do sexto século antes de Cristo. Eu repito para deixar claro, é um consenso entre fundamentalistas e liberais que a ideia de número 12 na Bíblia, ela não foi extraída dos babilônios. Ela foi extraída ali, por exemplo, quando nós olhamos para a literatura hebraica, os livros de Gênesis, nós percebemos os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então nós vemos dentro do contexto bíblico noções a numeração número 12 bíblica muito anteriores as questões relacionadas às simbologias e astrologias babilônicas relacionadas ao número 12. Ou seja, se alguém plagiou alguém, não foram os hebreus. Se alguém tivesse que ter plagiado alguém, na verdade seriam os babilônicos. Eles deveriam olhar para os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, e eles plagiariam seus processos depois. Mas dizer que a Bíblia usou a ideia dos babilônicos para criar a sua ideia de 12 discípulos, isso aí é completamente errado, porque a própria Bíblia hebraica ela já traz essas questões. E qualquer pessoa que entenda o mínimo de Bíblia sabia ali que desde os tempos antigos, desde o tempo dos patriarcas, nós já temos um desenvolvimento histórico no qual nós vemos 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, ou seja, nós já temos dentro da Bíblia os elementos que podem construir a questão histórica relacionada aos evangelhos. Ou seja, essa questão de relacionar o número da simbologia babilônica aos evangelhos é totalmente ser anti-acadêmico, ok? Essas informações elas existem mais aí no campo da internet, mas no campo acadêmico, realmente, da literatura acadêmica, elas não existem, pessoal. Isso aí é só conto de fadas, realmente, para essas pessoas, tá? Segundo os especialistas, segundo os arqueólogos, grandes historiadores, a ideia da astrologia egípcia, da astrologia babilônica, com esse número 12, ela só vai ser constituída ali por volta do século V antes de Cristo, ou seja, muito tardio, não dá nem para fazer uma comparação com o relato bíblico, com a documentação bíblica. Ou seja, a relação de número 12 na Babilônia, ela é muito posterior ao relato bíblico. Ou seja, o relato bíblico está correto e as pessoas que fazem esse tipo de afirmação hoje estão completamente erradas e elas deveriam verificar essas informações e não apenas ficar repetindo informações na internet, tá bom? Mas isso, é claro, eu falo com todo respeito para que essas pessoas elas possam verificar a documentação e não ficar apenas repetindo ideias, teorias que andam na internet e que no final das contas, quando nós colocamos uma análise de documentação, nós percebemos que elas não vão passar pelo método crivo científico. Existe hoje um dos grandes especialistas em astronomia e astrologia babilônica antiga, né, conhecido como J. Petkov.
do Observatório de Harvard, ele o próprio mostra já, e nós subentendemos que nós não podemos pegar os evangelhos, o número 12 dos evangelhos, e dizer que os evangelistas eles haviam copiado ou plagiado da literatura babilônica. Nós não podemos fazer isso, porque o símbolo 12 na mitologia babilônica, ele já vai existir ali depois de muito tempo do relato bíblico. Nós já vimos nos anos escritos ali, provavelmente em 1500 a.C., os números 12, como 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó. E você tem o número 12 da astrologia babilônica existindo ali no 5º século antes de Cristo, ou seja, muito tardio em relação à documentação bíblica. Ou seja, a documentação bíblica ela está correta pelo simples fato de ter sido escrito primeiro, e o contexto histórico está ao nosso favor como fundamentalistas bíblicos. Já tendo aqui posto e colocado e deixado claro que o número 12 dos 12 discípulos da Bíblia não são uma referência aos 12 signos babilônicos, vamos a um outro questionamento agora. Existem outros que dizem que Jesus, na verdade, ele é um plágio da mitologia egípcia, ele é um plágio do deus Horus, né? Isso é interessante, né? Ela é interessante se não fosse mentira, né? Porque ela é uma mentira muito esfarrapada e ela carece de comprovação histórica. Nós temos aqui no Brasil um dos grandes estudiosos da Universidade Hebraica de Jerusalém, conhecido como Rodrigo Silva. Ele diz assim, né? Não temos hoje, na história egípcia, nada que apresente essa versão do mito de Horus. Não existe nada na literatura egípcia, ou manuscritos antigos ou mais recentes, que afirmem qualquer comparação nesse sentido. Jamais houve uma história que Horus... Então, interessante, né? Aqui ele vai deixar bastante claro que existe nas redes sociais essa ideia de comparar Jesus ao Horus egípcio, ok? Só que quando você vai observar dentro da literatura egípcia, você não vai encontrar nada que se possa dizer que Jesus ele é parecido com Horus. As acusações são assim, né? Jesus nasceu em 25 de dezembro e Horus também nasceu no dia 25 de dezembro. Só que nós não encontramos nada, pessoal. Não existe nada na literatura egípcia que diga que Horus nasceu em 25 de dezembro. Isso aí é informação que está na rede social aí e que as pessoas sem informação e sem formação acadêmica ficam aí mostrando, desenvolvendo uma história que na verdade já foi refutada. Diante do consenso acadêmico não existe essa comparação. A outra comparação que eles tentam fazer, os críticos tentam fazer, é dizer que assim como Jesus nasceu de uma mulher virgem, também Horus nasceu da deusa Ísis, que era virgem. Agora a verdade é, não existe nada na literatura egípcia que diga que Ísis era virgem quando deu à luz Horus. Não existe nada a esse respeito. Isso é apenas sensacionalismo. O outro problema, as acusações que eles nos postam, né, nos colocam, é que assim como Jesus era chamado de Cristo, assim Horus também foi chamado de Cristo. Só que o problema disso, pessoal, é que não tem nada a ver. A própria etimologia da palavra não tem nada a ver com a palavra Cristo, porque a palavra Christ, ali, que vai aparecer para Horus, né, é Cristo, Christi, ela significa na literatura egípcia sepultamento. E o que é que sepultamento tem a ver com o Messias, com o Salvador, com o ungido? Não tem nada a ver. Ou seja, fazer esse tipo de comparação só porque a palavra parece um pouco, mesmo em um idioma diferente, com uma etimologia diferente, não é ser acadêmico. É descredibilizar realmente os acadêmicos que falam do contrário a isso. Então o que eu peço é, estudem mais em relação a essas questões, pessoal. E verão que não existe possibilidade nenhuma, é zero de chance de você tentar pegar Jesus e dizer, olha, Jesus é o mito do deus Horus porque a mãe de Horus era virgem quando o concebeu. Na verdade, não tem nada na literatura egípcia que diga que ela era virgem quando concebeu Horus. Não existe nada na literatura egípcia que diga que Horus nasceu em 25 de dezembro. Não tem nada na literatura egípcia que diga que Horus seria na palavra grega, né, Christos, seria o Salvador. Ou seja, pessoal, eu espero ter esclarecido para vocês. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui, colocar vários artigos acadêmicos que discordam dessas ideias que são levantadas hoje na internet. São levantadas na internet. Mas na academia, no mundo acadêmico, no mundo intelectual, aonde gira pesquisa científica, nós não temos nada de consenso ou que favoreça essas ideias que tentam contradizer os relatos bíblicos. Lembrar, a verdade bíblica, aquela contida nos evangelhos, ela permanece hoje, permanece para sempre. Assim, o relato bíblico deixa bastante claro. Ao longo da história, os críticos tentam dizer e tentam descredibilizar o relato da Bíblia Sagrada. Mas a arqueologia, a história, a teologia como um todo, ela está ao longo da história mostrando que as histórias contidas dentro da Bíblia, elas possuem o H
maiúsculo, e que essas histórias estão sendo comprovadas diariamente pela arqueologia, e que você, como cristão, como judeu, como uma pessoa que acredita em Deus e que acredita no relato bíblico, pode ficar calmo. Aquilo que nós temos hoje dentro do relato bíblico, ele é altamente confiável, tudo bem? E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho aqui, para mostrar que, além de os críticos possuírem críticas contra o relato bíblico, nós temos respostas contra isso. Então, o que eu peço é que você, ao ver uma informação, vá atrás da informação primária, faça uma verificação histórica para ver se o que está sendo dito ali realmente é verdadeiro. Procure literatura acadêmica, literatura intelectual e vocês obterão a resposta, tá? Então eu espero com esse canal contribuir para a sua formação histórica, para, quem sabe, né, para fortalecer a sua fé. Então, tchau pessoal, até o nosso próximo vídeo. Deixa o like.